Boa tarde, boa noite, né? Sem tempos aqui para explicação, estamos nas últimas horas do SISU. E aí ficou aquela dúvida, licenciatura ou bacharelado? Vou falar especificamente do caso de matemática, mas aí tem outros cursos que têm similaridades, né? Física, história, etc. E outras áreas, né? Com que tem as duas modalidades. Bem, inicialmente quando eu entrei no curso eu não sabia tão pouco qual era a diferença entre licenciatura ou bacharelado. Talvez sabia que eram para ser professores de matemática, principalmente a licenciatura. Porém o bacharelado era meio incógnito, né? E aí fica naquela divisão. A licenciatura, já conheci alguns casos, o meu próprio professor de matemática já era formado na licenciatura, então foi mais simples de saber o que é. Porém, com o bacharelado, era para mim, um salto no escuro, né? Sem saber exatamente o que seria por não conhecer. No entanto, ao questionado, né, sobre as duas, porque teria que escolher, já entrei no curso que era ambas modalidades, mas chegou um determinado momento que eu deveria escolher. Bem, quando eu tive que escolher, enfim, falei rapidamente com a coordenadora, e a coordenadora me falou as duas opções e, enfim, me convenci pelo bacharelado, por uma questão do momento. E vou falar aqui as diferenças. Depois eu até me convenci de que deveria fazer a licenciatura e fui com a coordenadora modificar de volta a minha opção. Ela disse, agora já escolheu, está escolhido. E de fato, era bem assim como, né? Talvez tivesse mudado para a licenciatura, eu voltaria mais uma vez e voltava para pedir o bacharelado. Essa é a inconstância da vida. Mas, voltando aqui ao tópico, né, licenciatura ou bacharelado, temos duas opções. A licenciatura, que já é bem mais conhecida, que é dar aula de matemática para o ensino básico e médio, né? Tem essas duas opções, e ainda pode-se seguir carreira acadêmica, como mestrado, doutorado, além de que tem o mestrado profissional, que é o ProfMat, e está em vias de ter também o doutorado profissional. Então pode-se prosseguir duas maneiras, o profissional e o acadêmico, como pós-graduações, além de já dar aulas diretamente em escolas, colégios e até mesmo instituições federais que tenham essa modalidade de ensino médio de matemática, né, como o IFPB, por exemplo. Mas a questão da licenciatura, ela tem algumas cadeiras voltadas diretamente para o ensino. E o bacharelado não tem essas cadeiras voltadas para o ensino, ou cadeira chamada disciplinas, né? Para quem ainda está se habituando com as notações da universidade. As disciplinas ou cadeiras do bacharelado são de fato voltadas para uma pós-graduação acadêmica em um mestrado ou até mesmo um doutorado diretamente. E essas disciplinas, por exemplo, geometria diferencial e análise 3, análise real, estudo dos números reais de uma maneira mais aprofundada, e álgebra 2, álgebra 3. E essas disciplinas, elas voltam-se para um contexto de pós-graduação, de mestrado ou doutorado, alinhadas mesmo com universidades do exterior. Então, você dos Estados Unidos, né, por exemplo, ou Europa, você pode ter disciplinas usando os mesmos livros, os mesmos conteúdos, claro, versões traduzidas, versões em inglês mesmo, dessas teorias. Então, essa matemática do bacharelado, ela é difundida, digamos, exclusivamente diretamente em todo o mundo. Isso também ocorre na licenciatura? Sim, para algumas disciplinas, mas as modalidades de ensino, como eu não olhei diretamente as disciplinas iniciais nos outros países, da licenciatura, posso me referir apenas ao caso brasileiro. E, claro, ela está voltada também diretamente para a legislação do MEC, né, do Ministério da Educação e Cultura, que é naturalmente do Brasil. E aí as outras licenciaturas ao redor do mundo estão voltadas aos respectivos ministérios de educação. Nessa perspectiva, a licenciatura tem um ingrediente a mais do que tinha na minha época, que é o famoso pé de meia, né? Um programa que é voltado para as licenciaturas, em que o aluno pode optar, se você está disponível, se aparece no SISU diretamente essa opção, se você está apto para o pé de meia, que é receber uma bolsa assim que entra para a licenciatura. Essa bolsa já é uma vantagem adicional em relação a não tem essa opção no bacharelado, não existe o programa pé de meia para bacharelado, em matemática e nos demais bacharelados também. Essa é uma distinção que
agrega a mais pontos para a licenciatura, digamos assim, do que para o bacharelado. Nessa perspectiva, a minha decisão foi pelo bacharelado, e aí fica o último cargo. Aqui vou dar umas dicas e opções. O último cargo, a decisão é sua e a responsabilidade é sua. Não é também uma decisão, digamos, imutável. Você pode novamente modificar daqui a um semestre, mudando de curso, Enem, etc. Existem trâmites dentro da própria universidade que você pode fazer a reopção, mas é um pouco mais dificuldade. Você vai provavelmente ter um pouco mais de dificuldade se for fazer essas mudanças, pois isso atrapalha o percurso de uma certa maneira, né? Mas é melhor corrigir o percurso do que permanecer num percurso errado. Mas voltando aqui a essas perspectivas, para o bacharelado, você tem agora diretamente essas disciplinas, como eu falei, são diretamente voltadas para um ensino da matemática pura, para uma pesquisa na matemática pura. Essa matemática pura são disciplinas que lhe preparam, de certo modo, para um mestrado. Mas eu diria que, dependendo, por exemplo, no bacharelado aqui da UFPB, que é bem forte, ele prepararia até mesmo para um doutorado direto. Coisa rara e difícil de acontecer, que são alunos que já saem diretamente da graduação bacharelado e vão para um doutorado. Normalmente vai-se primeiro para um mestrado. Porém, essas disciplinas elas têm um caráter mais avançado e também teórico e abstrato. Para quem é desta área, para quem se identifica com essa área, é muito mais, digamos, simples e prazeroso um trabalho nessa área, porque vai lidar com uma área que está de acordo com suas perspectivas e sua mentalidade. Então, isso vai facilitar bastante o trabalho, de que você escolher uma área que está adequado para o seu perfil. E aí é o seu perfil pessoal e, claro, que se tornará o perfil profissional mais à frente. Então, existem diferenças, né, de pessoas para pessoas. E aí você vai ter que escolher de acordo com o seu perfil e não com o que as pessoas desejam, né, às vezes pessoas da família e tal. Mas uma perspectiva do bacharelado é você vai ser professor em uma área de ensino superior, onde você pode fazer um mestrado e já atuar diretamente, ou fazer um doutorado e atuar também em universidades e atuar também na pesquisa em matemática, né? Descobrindo teoremas que, como diz aí o mote, né, poderão durar por milênios ou séculos, enfim, serão resultados matemáticos profundos, porém, em certos aspectos também abstratos, e aí vai depender das perspectivas. Então, quanto à questão financeira, o bacharelado ele parece ser um pouco mais, digamos, elitista, mas de fato existem diversas bolsas de iniciação científica que podem ser captadas pelos alunos em trabalho já diretamente na pesquisa, onde se prepararão para o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, e isso poderá de fato ajudar a entender melhor, se preparar para um mestrado, né, como é o caminho natural, e um doutorado mais à frente. Essa perspectiva de bolsas não ocorre diretamente como pé de meia no primeiro semestre, mas a partir do segundo ou terceiro semestre já pode ter essa possibilidade de acordo com o seu desempenho nas disciplinas iniciais. Além disso, existem outras perspectivas como disciplinas de monitoria, fazer monitoria, ser monitor de uma disciplina que você já passou, que é os cálculos. Geralmente as disciplinas acontecem nos bacharéis, seriam ocupadas também essas monitorias por bacharéis em engenharias e outros cursos de aplicações, né? Física também, você pode ser bacharel em física, ser aluno do bacharelado em física e atuar como monitor de uma disciplina da matemática ou da própria física mais à frente. Então, esse ensino já pode ocorrer desde o início, né? Essas monitorias, elas contam além de financeiramente ou para o próprio currículo, se for uma monitoria voluntária, e sendo também financeiramente, conta também para o currículo, né? Então, você ganha duas vezes no caso de um bom desempenho. Então, interessante já se dedicar desde o início para as disciplinas e conteúdos, porque você poderá ter esses benefícios mais para frente. Isso em todas as modalidades, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, e independente do curso. Mas essa perspectiva do bacharelado é que vai ter uma pequena demora nas bolsas, que seria um ano ou talvez mais, a depender da conjuntura, para iniciar com a bolsa de iniciação científica. Já a licenciatura, como eu disse, tem o programa pé de meia, que já é desde o início, e ainda tem as possibilidades das iniciações científicas e monitorias. Aí tem que ver os casos que são cumulativos ou não.
Mas nessa perspectiva dá bastante pontuação. Bem, e quanto a um aspecto que eu ainda não mencionei, é de moradias em outras cidades. Eu também tive essa experiência, e essa experiência foi bastante benéfica, até porque não tinha outra opção, né, de fazer o curso na minha cidade, mas de repente a pessoa também passou em outro curso pelo SISU em outra cidade. Aí existem diversas opções, né? Desde a sua condição financeira, morar em próprias residências da universidade, que são financiadas totalmente pela universidade, e opções como morar em residências coletivas com outros alunos, até outras opções, né? Como entidades não governamentais que concedem esse auxílio moradia, auxílio estudos para estudantes, principalmente de outras cidades, de acordo com aí tem que haver uma certa pesquisa, mas existem sempre essas modalidades, e aí o aluno, o discente, pode participar desses programas e pode morar em outra cidade sem, teoricamente, custos, né? Claro que vai ter o custo de deslocamento, de ida e tal, algum momento pode estar descoberto por uma moradia estudantil, mas isso é uma possibilidade financeira bastante relevante e não dificulta e não, digamos, permanece essa barreira, né? Não tem essa barreira de que vou ter que ir para outra cidade, não tenho condições financeiras. Bem, querendo-se, nem sempre dá-se um jeito, mas pode-se tentar. E aí, morar em outra cidade, existem várias e diversas, né, dificuldades, mas, enfim, todas podem ser superadas com uma certa dedicação, quer dizer, em tese podem, né, mas esperamos que sim. E aí, espero boa sorte. Caso queiram saber mais sobre moradia em outra cidade, estudantil, posso até fazer outro vídeo relacionando também com pessoas que já fazem essa moradia estudantil na atualidade, que é mais, digamos, adequada, né? A minha já foi feita, essa moradia em outra cidade alguns anos atrás, né? Para não dizer 20. Então, pessoal, para não dizer algumas décadas, né? Um par de décadas. Então, pessoal, até mais. Boa sorte no SISU. Hoje é o último dia, as últimas horas. E se optem pela licenciatura e o bacharelado, vão naquela decisão ali consciente de vocês próprios, porque esse é o destino de vocês. Sejam líderes do seu destino e capitão de vossas almas. Então, até a próxima.